Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Anjos da guarda. Você sabe como que eles se comunicam com a gente? Já se questionou como é que se dá essa comunicação? Como que eles podem chegar até nós? Como que a gente consegue ouvir eles? Como que eles podem talvez ajudar em algumas decisões? Hoje eu vou trazer um exemplo prático, trecho de um livro, um romance espírita, onde o anjo da guarda ou as pessoas, os espíritos, aqueles seres no plano astral, no plano espiritual, de uma maneira se comunicam com o encarnado, a pessoa aqui na Terra, para ajudar em alguma tomada de decisão, tá ok? Então, o livro em questão é A Gruta das Orquídeas, tá? Ele foi psicografado pela médium Vera Lúcia e Marisdeg de Carvalho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, tá? Já estou na metade do livro, mas esse trecho aqui eu achei bem interessante para trazer essa comunicação. A questão aqui que está envolvendo a história, o trecho que eu vou passar para vocês, é de um avô, que está tentando desvendar alguns mistérios de uns assassinatos de crianças que ocorrem na cidade deles, e ele precisa buscar ajuda, E a sua ex-esposa, que já desencarnou, está no outro lado, no plano espiritual, tentando auxiliar ele e o neto para que possam tomar algumas decisões que ajude a tentar desvendar ou procurar ajuda aqui no caso de um detetive, para que possa esse detetive ajudar no caso. Tá? Então, a esposa dele, a Lilian, que já é desencarnada, atua junto com o Antônio Carlos, que é um outro espírito desencarnado que fazem um papel aí de anjo da guarda. Lembrando aqui, o anjo da guarda não é um apenas, são vários que podem estar te ajudando em ocasiões específicas, Podem ser às vezes os parentes, ex-parentes, pessoas familiares que já desencarnaram e que em algum momento estão ali, Então sim, de uma certa maneira não deixa de ser um anjo da guarda que está auxiliando. Tá? Então aqui a Lilian, que é a esposa já falecida, conversa com o Antônio Carlos e o Antônio Carlos pergunta para ela, será que o Nico, que é o avô, não conhece alguém que pode ajudá-lo? E ela diz, eu acho, Nico tem um amigo, eles estudaram junto e ele é detetive. O que a Lilian e o Antônio Carlos fazem? Vamos fazer o Sr. Nico recordar desse amigo. E aí a Lilian diz assim, vou pedir ao Nico que veja o álbum de fotografias de sua formatura. Isso é os dois conversando. Então aqui eles já estão lá no plano espiritual conversando e entendendo a situação, de que maneira podem ajudar ao Nico, o avô, e ao Niquinho, que é o neto, uma maneira com que ele encontre esse detetive para ajudar a desvendar este mistério. Então estão Niquinho, que é o neto, e o avô conversando. E a Lilian, através de pensamento, ela concentra o seu pensamento e manda uma mensagem através do pensamento, dessa frequência, do pensamento, uma sugestão ao menino. Pergunte ao seu avô sobre os estudos deles. E Nicolas a atendeu de modo diferente. Olhou para o avô e perguntou, vovô, o senhor gosta de estudar? Vejam que ela sugere a pergunta sobre a formatura, sobre os estudos, sobre o tempo de escola. E o menino apenas pergunta se ele gostava de estudar. E o vovô diz, sim, gosto muito. E o senhor se formou? Sim, tenho até fotografias. Quer ver? Vejam que o simples fato de sugerir ao menino para que ele perguntasse sobre os estudos do avô, ele pergunta sobre formatura, sobre estudos, e o avô já traz a questão da fotografia. Por quê? Porque ela sabia que talvez no álbum de fotografias ele poderia encontrar a foto do amigo detetive. E aí vão mostrando as fotos, e aí o menino pergunta ali, o avô, é você? E o avô disse, não, não sou eu.
E aí o avô diz aqui, sou eu, esse daqui, eu era muito jovem. Ele disse, não, vovô, eu saberia se era você. E esses aqui quem são? Sugerindo, perguntando pelos amigos ao redor. E o vovô responde, são meus colegas, os que se formaram comigo. Este é o Celso, este é o Rony, este é o Luciano. Ele diz, Luciano, o detetive. Ele consegue lembrar do amigo detetive. Então, a Lilian e o Antônio Carlos, os espíritos, no plano espiritual, fazendo seu trabalho de anjo da guarda, chegam no menino, netinho, sugerem algumas questões para eles através do pensamento. O menino, de forma diferente, recebe a intuição. Então, quando a gente tem intuição, muitas vezes são os anjos da guarda que estão ali nos ajudando. E o menino é intuído e ele atende essa intuição. Então, ele tem o livre-arbítrio de querer aceitar a intuição e praticar aquela intuição e pede para o avô. Tá? E aí o avô vai e mostra as fotos e se lembra do amigo detetive. Tá certo? Então, de uma maneira bem prática, para as pessoas que acreditam, né, no espiritismo, é dessa maneira que os anjinhos trabalham. Então, assim, mas são todos que vão conseguir? Não. Você precisa estar atento às coisas que acontecem ao seu redor, você precisa estar atento e ouvir a sua intuição, né? Para que você possa perceber essa comunicação. Você precisa estar numa vibração próxima, né, a eles, ao plano espiritual. Então, se você estiver talvez com raiva, zangado, você talvez vai ouvir intuições de energias baixas, de energias não boas. Vão receber intuição de seres não muito bons. Então você também tem isso. Lá do outro lado também tem o mal querendo lhe ajudar a fazer o mal. Dependendo de como você está, da sua energia, como você reage, como que estão as suas emoções, você vai receber essas intuições. Mas você, lembre-se, tem o livre-arbítrio de tomar a decisão de querer ir ou não. Será que não teve alguma vez que você ouviu ouviu a intuição, mas não seguiu ela? Teve a intuição de fazer algo e não seguiu? E depois se arrependeu e disse ou pensou, por que eu não ouvi a minha intuição? Alguém nunca disse para você, você tem que ouvir mais a sua intuição? Tá certo? Então, rapidamente aqui um trecho do livro para trazer para vocês essa curiosidade, para aqueles que estão em busca aí de entender essa comunicação dos seres do plano espiritual, do plano astral, de como que se dá a maneira da comunicação dos anjos da guarda. Ok? Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já teve uma intuição, se essa intuição te ajudou, te livrou de alguma enrascada, né? Ou outra que você não ouviu e acabou talvez não se dando tão bem, tá ok? E compartilha com alguém que você acha que possa ter interesse nesse conteúdo, tá ok? Muito obrigado, um beijo no coração.